Acho que a primeira questão, por exemplo, começando pelo final, aí, pelo que disse o ministro, a lentidão do judiciário, então cabe tomar iniciativa para que essa lentidão não permaneça. Aí é necessário apresentar projetos de lei, através de deputados, senadores, e enfrentar essa questão que é grave, gravíssima da lentidão. E ontem mesmo, sobre lentidão, então, portanto, cabe à Câmara dos Deputados, o Senado, enfrentar essa questão. Você pode comprar do seu parlamentar, cobrar daquele do seu parlamentar que você conhece, para que ele faça alguma coisa sobre isso. Essa é uma questão séria no Brasil, a lentidão. Ontem mesmo, no voto do ministro Luiz Fux, foi lembrado da lentidão. Pegaram o caso Pimenta Neves. Pimenta Neves é um caso inacreditável. Jornalista de um grande jornal aqui de São Paulo que assassinou a ex-namorada pelas costas, confessou o crime, ficou 10 anos fugindo da prisão, né? E depois cumpriu 2 anos de pena e acabou. Acabou. É um verdadeiro absurdo. E lembrar também uma coisa que muitas vezes quem nos acompanha não sabe, quem examina as provas é a primeira e segunda instância. A terceira e quarta, STJ e STF, não examina provas. Isso é importante. Então, a questão toda é uma questão, claro, política, no fundo. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, então, em 10 anos, tenha mudado 4 vezes de entendimento sobre a mesma questão. Ou seja, até 2009, o entendimento é que a condenação em segunda instância, você começava a cumprir a pena e recorria preso. Perfeito? Até 2009. Por caso teve um voto lá, uma questão que envolvia o Eros Grau, então o ministro Eros Grau, que eu chamo de Eros 40 Graus, basta ler um livro, um romance dele chamado Triângulo no Ponto, que é impossível, não pode lê-lo nesse horário, é proibido para menores. Mas tudo bem. O Eros Grau teve lá um HC, etc. Aí o entendimento passou a ser outro, entre 2009 e 2016, ou seja, você recorria em liberdade. Em 2016... o entendimento voltou a ser o de 2009, ou seja, que você recorria preso. E agora, em 2019, tudo indica que voltará o entendimento que você recorre em liberdade. Como é possível ter uma Suprema Corte que em 10 anos, em 2009 a 2019, muda 4 vezes o entendimento sobre o mesmo inciso 57 do artigo 5º, o mesmo artigo do Código Penal, que é o 238 lá, se não me engano, né? Por quê? Por que isso? Quer dizer, qual a razão? Quer dizer, como é que se explica? A não ser por questões políticas. Quer dizer, a política é que determina a reinterpretação. Portanto, não há jurisprudência, porque ela muda ao sabor dos acontecimentos, dependendo da composição do Supremo, que muda muito, e dependendo da conjuntura política. Uma Suprema Corte não pode funcionar dessa forma. Mas isso ocorre no Brasil, que é um absurdo. Basta ver que a Ação Penal 470, o processo do mensalão, você teve durante todo o decorrer do processo, que foi longuíssimo, durou anos, foi mudando a composição dos juízes. E, portanto, aqueles acusados, depende de quando você era acusado, quando ia entrar, que juiz é que ia julgá-lo, ele poderia ser mais severo ou menos severo. Era um absurdo. Não havia igualdade para os réus. A princípio que eram 40, depois passaram a ser 38, no caso da Ação Penal 470. Então, há questões assim de lógica formal. Você fala, isso é um verdadeiro absurdo, um verdadeiro absurdo. E o voto da ministra Rosa Weber, eu fiquei acompanhando. Eu conheço a ministra Rosa Weber da sabatina, quando ela foi sabatinada pelo Senado. Eu acompanhei pela TV Senado faz tempo já a sabatina dela. E eu fiquei horrorizado, porque ela não conseguia falar na sabatina. Começou às 9, mais ou menos, chegou 10 horas, estava tão constrangedor o clima, porque ela não conseguia responder as perguntas, que disseram que ela estava nervosa, então eles pararam para um café. O café de meia hora. Aí voltou, ela continuava igual. O problema não é o nervosismo, é que ela não tem formação jurídica para estar na Suprema Corte Brasileira. Essa é a realidade, é triste a realidade, é desagradável dizer isso, com todo respeito à senhora ministra, mas a senhora não tem condições de ser ministra do Supremo, você não tem formação jurídica. O voto, vale lembrar quem nos acompanha, na maior parte das vezes, não é escrito pelo ministro, mas pelos juízes auxiliares. Um monte de juízes auxiliares. E foi o caso dela. Ela não tinha, você percebia, domínio do voto. Ela lia com dificuldade, Pedro, o voto, inclusive as citações. Ela não tinha domínio das citações. Ela se embaralhava, ela tinha dificuldade de ler. Aí ela queria mostrar uma certa firmeza, mas ela é fraca. E o pior, as citações, por fim. Ela parece que os assessores dela pegou aqueles dicionários de citações, tem alguns bons no Brasil, lembra do Paulo Ronay, grande Paulo Ronay, um sujeito belíssimo, tem um grande livro dele, Como Eu Aprendi a Falar Português, um livro pequeno, mas grande no conteúdo. Ele veio da Hungria, fugir da perseguição ao nazismo, vale a pena conhecê-lo.
literariamente, porque ele já faleceu, né? A filha trabalha muito com essa questão das novas tecnologias, que é a Cora Ronay. Bem, mas eles pegaram e começaram a fazer citações que virou uma salada, um samba do crioulo doido. Eram citações literárias, era poema, depois saltava para romance. Teve uma hora que entrou Dom Quixote, aí entrou em Dom Quixote, era uma confusão, aí entravam as questões jurídicas, uma tremenda bagunça. Você via que eles foram jogando citações num caldeirão infernal, né, para justificar uma posição injustificável. O que vai acontecer na semana, não que vem, mas na outra, né, que vai dar 6-5. O Dias Toffoli está tentando uma conciliação, inventar que teria de aguardar a terceira instância para cumprir a pena. Isso não está na Constituição, isso não está no Código de Processo Penal, é um absurdo. O que vai acontecer é que 4.850 condenados vão para a rua, recorrer em liberdade, dos quais 38 da Operação Lava Jato, a começar por 2 pessoas de reputação ilibada, Luiz Inácio Lula da Silva e José Dirceu.